Bom dia, é muito bom estar aqui com você nessa manhã. Nós estamos online, conectados, e é muito bom a gente começar uma semana com Cristo. Eu não sei como é que está sendo a sua semana, como é que foi a sua semana, mas eu tenho certeza que Deus tem um plano especial para a nossa vida. E nós estamos aqui juntos hoje, conectados, mas em especial, eu quero te fazer um convite. Você está com a sua Bíblia aí? Eu sei que você está em casa hoje, está mais à vontade, está sentado no sofá, ou até mesmo sentado no carro, agora dirigindo, ouvindo. Mas eu quero te fazer um convite, a gente precisa usar a palavra de Deus. E para isso eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia. Hoje você não está aqui, nos bancos da igreja, para eu falar, pegue sua Bíblia e ver a cor da sua Bíblia. Hoje não está acontecendo isso. Nós estamos aqui com a nossa nave da igreja praticamente vazia, por causa da realidade que estamos vivendo da pandemia. Mas nós temos esse culto especial para se conectar com Jesus. E para isso, pega a sua Bíblia. Porque antes da gente abrir a Bíblia, nós vamos fechar os olhos e pedir para que o Senhor fale conosco mais uma vez nessa manhã. Então feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido e bom Pai, nós mais uma vez começamos uma semana que de forma desconhecida se desenrola na história desse mundo. Nós não estamos tendo boas experiências, pelo contrário. Temos passado por momentos de muita crise. E por essas últimas semanas temos passado por muita dor de luto, vendo pessoas que amamos tanto falecendo, e de forma muito rápida. Senhor, essa semana nós colocamos os pés sobre um dia que é totalmente desconhecido e estamos com medo. Não sabemos o que pensar ou o que fazer, mas é para o Senhor que corremos, porque quando temos o medo, é o Senhor que nos alivia. E é por isso que nós estamos aqui, conectados, juntos, para buscarmos o Senhor. E para isso, nós pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, eu quero convidar a você para a gente fazer junto uma reflexão sobre um tema muito importante que tem a ver com o silêncio de Deus. Eu lembro que quando minha filha era pequena, ela bem pequenininha mesmo, 2, 3 anos, ela caía muito em casa. Eu lembro que muitas vezes, quando ela caía, a gente ficava quietinho esperando para que aquela criança levantasse para ver a gravidade da queda. Quem é pai e mãe sabe o que é isso. A gente vê a criança caindo, a gente espera um pouquinho, porque às vezes ela consegue se levantar e sair. Mas na maioria das vezes ela começa a chorar e você vai atender. Às vezes eu entendo que uma das funções de pai e mãe é, depois de ver o nosso filho cair e bater a cabeça ou bater o bracinho, é muitas vezes se esconder e ver como é que ele vai conseguir ou como é que ela vai conseguir sair dessa situação. É uma função de pai e mãe. E quando a criança cai, a nossa vontade é sair correndo e pegar a criança e colocar no colo e segurar, mas nem sempre é assim que acontece. Muitas vezes a gente percebe até um pouco de manha da criança que está caída. Mas eu acredito muito de que nós precisamos, como pai e mãe, às vezes se esconder, porque na maioria das vezes ela consegue levantar sozinha e volta para suas atividades. Eu estou dizendo isso porque de vez em quando a gente experimenta esse silêncio de Deus também. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu com você de você estar orando, passando por uma dificuldade, passando por uma provação, e parece que Deus não responde a sua oração? Parece que Deus não está nem ouvindo. Já te deu a impressão de uma oração que não passa do teto? De você falar, chorar, se angustiar e parece que Deus não está ouvindo a sua oração. Deus não está ouvindo a sua prece.
eu gostaria de pesquisar na Bíblia alguns textos de pessoas que também experimentaram o silêncio de Deus e como reagiram, e qual era o propósito do silêncio de Deus nas nossas vidas. E para isso, eu quero que você abra no primeiro texto, que é o último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias. No último capítulo do Antigo Testamento, que é o capítulo 4. E eu quero ler com você os últimos versículos do Antigo Testamento. O versículo 5 e o versículo 6. Conseguiu achar? Último capítulo, do último livro. Vamos ler os últimos versículos. E diz assim, ó, versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essas foram as últimas palavras ditas por Deus através do profeta, porque depois destas palavras Deus se cala. Mais de 400 anos se passa e Deus não fala mais com o povo. O povo ora, o povo clama, o povo busca. Deus aparentemente ouve as orações, mas não responde às orações. E eles clamavam de todas as formas, tentando ouvir a voz de Deus, mas Deus não fala. Às vezes é assim que parece a nossa vida. A gente passa por alguma aflição, alguma dor, algum sofrimento, clama que Deus responda, mas parece que Ele se cala. Vê a nossa aflição, mas parece que se cala. Essa profecia é cumprida apenas quando João Batista vem para anunciar o Messias que estava chegando. Mas muito tempo de silêncio, muito tempo clamando e Deus não respondendo às orações. Você sabe as formas que Deus responde às nossas orações? Deus, Ele responde às nossas orações de forma imediata. Eu acho que já aconteceu com você. De você falar, Senhor, por favor, me ajude nisso. E Deus abre as portas e fala, ok, filha, eu vou te ajudar. E é tão bom como Deus responde a oração dessa forma. Mas também Ele responde a oração de uma outra maneira, que é o não. Você já ouviu um não de Deus? Se você já ouviu um não de Deus, você sabe como que é difícil ouvir um não de Deus. O momento em que você fala, você clama e parece que Deus diz, ok, mas eu não vou te dar isso. É difícil, é ruim, mas ao mesmo tempo alivia, não alivia? Quando Deus chega para você e fala assim, filho, esses não são os meus planos para você. Fica tranquilo que as coisas vão dar certo. Mas existe uma outra forma que Deus responde a nossa oração, que para mim é a mais cruel, sabe? É a que mais machuca, que mais angustia a gente. É a hora que Ele fala assim, espera. Quando Deus fala espera, Ele está dizendo o seguinte, eu estou no controle da sua vida. Mas para você sentir que eu estou no controle da sua vida, você precisa se acalmar. E precisa ter calma, porque eu vou agir do meu jeito, eu vou agir na minha hora. E deixar Deus agir na hora dele, do jeito dele, parece que angustia a gente, porque as coisas fogem do nosso controle. É sim, não e espere. Nós preferimos ouvir o sim e o não, mas a parte de esperar é a mais cruel. Mas para você que hoje espera no Senhor, para você que hoje experimenta o silêncio de Deus e que quer ouvir uma resposta, Ele não responde a sua oração. Eu quero que você entenda de forma muito clara 3 grandes verdades a respeito do silêncio de Deus. A primeira grande verdade a respeito do silêncio de Deus é que aquele que experimenta o silêncio de Deus, primeiro, o silêncio de Deus não significa que Ele não está presente na sua oração. Entendeu? O silêncio de Deus não significa que Ele não está presente. Segunda verdade, o silêncio de Deus não significa que Ele não está ouvindo a sua oração. E terceiro, o silêncio de Deus não significa que Ele não está atuando. Você conseguiu entender?
se ele está calado hoje, isso não significa que ele não está presente na sua vida. Se ele está calado hoje, isso não significa que ele não está ouvindo a sua oração. Se ele está calado hoje, isso não significa que ele não está atuando na sua vida. Então, amigo, calme. Eu vou te mostrar exemplos claros na Bíblia disso que eu estou te dizendo. Quer ver? Volta um pouquinho para o livro de Jó. O livro de Jó fica um livro antes do livro de Salmos. Se você abrir sua Bíblia no meio, é o livro de Salmos. Um livro antes é o livro de Jó. Jó, capítulo 13, verso 6. Jó foi um livro escrito por Moisés. Moisés era alguém que admirava muito a Jó por causa da referência espiritual que ele era. Mas olha o que diz o capítulo 13 de Jó, o verso 6. Olha só o que esse homem de Deus passou. Ouve agora a minha defesa, atentai aos argumentos dos meus lábios. Dá para você enxergar Jó olhando para Deus e falando: Senhor, eu não estou entendendo nada que está acontecendo na minha vida. Senhor, o Senhor não consegue ouvir as minhas orações, o Senhor não consegue ver o que eu estou passando. E agora ele chama o Senhor para argumentar. Ele diz o seguinte: Senhor, ouve a minha defesa. Deixa eu provar para o Senhor que eu não mereço passar por isso. Como é ruim passar por momentos angustiosos, clamar e parecer que Deus não está ouvindo a nossa prece. Quer ver outro exemplo? Olha lá no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Olha o que diz Mateus, capítulo 27. Agora o exemplo não é mais um homem apenas referência espiritual para a gente, mas é o próprio Jesus. Olha o que diz o capítulo 27, verso 46. A Bíblia diz o seguinte, que por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Outras traduções falam assim: por que me abandonaste? Você percebe? Jesus passando por aflições, clamando ao Senhor. E a oração de Jesus é: Senhor, se for a tua vontade, passa de mim esse cálice. Eu não quero passar por isso, está pesado demais. E não é assim que a gente se sente quando as provações, as dificuldades acontecem na nossa vida. A gente se ajoelha, olha para o céu e fala: Senhor, eu não aguento mais. Não estou conseguindo passar por isso. Eu estou falando com talvez alguém que esteja passando por isso hoje. Por ter parentes numa UTI, entubado. Olha para o Senhor e fala: Senhor, eu não estou conseguindo. Eu estou desequilibrando. Eu não vou ter forças para passar por isso. Amigo, hoje eu quero te dizer uma coisa. Calma. Porque pelo fato de Deus ter se calado, isso não significa que Ele não está ouvindo a sua oração. Isso não significa que Ele não está presente na sua vida. E também não significa que Ele não está atuando. Ele apenas está em silêncio. E sobre o silêncio de Deus, que eu quero nessa manhã buscar respostas na Bíblia, para a gente entender qual é o propósito de Deus, ficando em silêncio, na maior prova que a humanidade pode passar, que é os finais dos tempos que nós acreditamos que estamos vivendo. Para isso, eu quero fazer um exercício bíblico. Pegue a sua Bíblia e vamos pesquisar, examinar as Escrituras, para saber qual é a vontade de Deus para esse momento. O que Ele quer dizer quando Ele fica mudo? O que Deus quer dizer quando Ele se cala? Para isso, abra a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 31, e vamos tirar a primeira lição do silêncio de Deus. Salmo 31, o verso 24. O verso 24 de Salmos 31, o último versículo diz assim: sede o quê? Fortes, revigore o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Amigo, primeira lição que a gente consegue tirar dessa história, desse texto,
é que você não experimenta o silêncio de Deus, mas você, a Bíblia diz que espera no Senhor. É diferente, porque você não apenas está como se tivesse os ouvidos tampados, mas você está esperando algo ou alguém que está agindo, que está presente, está ouvindo a sua oração. É um Deus que cuida de você, é um Deus que sabe o que você está passando, é um Deus que está já atuando, apesar de você não ouvir a voz dele. É porque você, a Bíblia diz, que espera no Senhor. E o que mais me chama a atenção nesse texto, é que ele diz assim, fica forte, filho, revigore o vosso coração. Revigorar, o significado é animar. Deus está falando o seguinte, calma, porque o silêncio de Deus, quando você espera no Senhor, Deus te anima. Opa, calma aí, como assim anima? Provavelmente você já namorou alguma vez. Quando você marca um encontro com o seu namorado ou com a sua namorada, e você chega na hora marcada e a pessoa atrasa, a pessoa não responde as suas ligações, não responde as suas mensagens, a gente fica frustrado, a gente não quer nem ver mais a pessoa, fala, não, nem precisa chegar, porque se chegar vai dar rolo aqui. A Bíblia diz que quando Deus se cala, quando Deus não atende nossas orações, nossas ligações, não atende nossas mensagens, quando Ele se cala, Ele tem o poder de animar você. Já imaginou isso? Talvez você estava passando por um sono muito profundo espiritualmente, e foi através dessa espera, sem resposta, que você começou agora a se reanimar espiritualmente. Foi ou não foi? Quantas pessoas voltaram a orar depois de tempos que não estavam orando? Quantas pessoas começaram a se animar espiritualmente, encontrando saída em Cristo Jesus? Quantas pessoas? Isso é profético, amigo. Isso é profético. Nesse momento tão crítico no mundo, Deus usa tudo de todas as formas para salvar a nossa vida. Lembra da história de Sansão? A Bíblia fala que Sansão salvou mais pessoas, fez mais o seu papel no dia da sua morte. Amigo, nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de aflição, é a hora que Jesus tem falado de forma muito clara ao nosso coração. Na verdade, no silêncio de Deus, Ele nos anima. Escreve isso. Grifa na sua Bíblia esse texto, para você entender o que realmente é o silêncio de Deus, o que é realmente esperar no Senhor. Quer ver outro texto? Para a gente entender mais o silêncio de Deus, o espera no Senhor. Isaías, capítulo 40, usa mais uma vez a expressão silêncio de Deus. E na Bíblia aparece várias vezes a expressão espera no Senhor. Olha o que diz Isaías, capítulo 40, o verso 30 até o verso 31, os últimos versos do capítulo 40 de Isaías, que diz assim, versículo 30, os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem ao chão, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você viu mais uma vez apareceu a expressão, aqueles que esperam no Senhor. A Bíblia diz que o pessoal está todo mundo cansado, a pessoa pode ser até o mais forte, mas ele se cansa. A Bíblia diz que ele chega ao ponto de cair de exausto. Vou abrir aqui um parênteses. Não é às vezes assim que a gente se sente de vez em quando? Quando algumas notícias ruins chegam, não estou falando só dessa pandemia não, são várias outras notícias que chegam. Perda de um emprego, ou alguma situação familiar, de relacionamentos. A Bíblia diz que as pessoas estão se cansando a tal forma de caírem ao chão. Mas ele diz de um povo, os seus filhos,
aqueles que esperam no Senhor, e a Bíblia usa a expressão, que aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aparentemente, aqueles que esperam no Senhor, eles estão participando numa academia espiritual. Parece que o ato de você estar esperando no Senhor é uma forma que Deus tem de fortalecer você. É uma forma que Deus tem de mostrar para você qual é o norte, o que Ele espera de você. Esse ato em que Deus se cala e que a gente não consegue ouvir a voz dEle, é uma forma que Deus tem de fortalecer. Um dia, eu ouvi uma história bem interessante que vai ilustrar muito isso. Um rapaz chegou para Deus uma história fictícia, e pede para Deus para ser o homem mais forte do mundo. E Deus falou, ok, você quer ser o homem mais forte do mundo? Está vendo aquela rocha? Você vai empurrar aquela rocha todos os dias da sua vida. E a história diz que ele vai, encosta na rocha e fica empurrando aquela rocha, empurra a rocha, empurra, e a rocha não se mexe, porque é uma rocha. E depois de muito tempo empurrando aquela rocha, realmente ele se tornou o homem mais forte daquela vila. Mais forte do mundo, com seus músculos. Mas acontece que agora a oração dele muda. E ele começa a orar para movimentar aquela rocha que ele nunca havia movimentado. Deus, ele deu a oportunidade daquele homem e respondeu a oração para ele ser o mais forte. Agora ele queria movimentar a rocha. É através do treino, é através do exercitar. Sabe o que está te fazendo mais forte? Posso ser bem sincero. O que está te fazendo mais forte é você buscar o Senhor todos os dias. O que está fazendo você mais forte é nesse momento de angústia, experimentando o silêncio de Deus, você ir aos pés da cruz todos os dias. E sabe, parece que na hora que a gente está passando por problemas e dificuldades, é a hora que a gente mais busca Ele, né? Talvez estou falando com alguém que não está conseguindo dormir e à noite tem passado em oração, buscando ao Senhor. Ou aquele que tem acordado de manhã e buscado ao Senhor todos os dias, tem buscado uma constância. É aqueles que estão se atentando a versos bíblicos postados, que estão lendo mais as postagens ou as mensagens que está recebendo, que está gastando tempo em oração. Amigo, presta atenção. O primeiro texto diz que ele anima. O segundo texto diz que ele fortalece. Sabe o que está acontecendo na sua vida? Deus está fortalecendo a sua vida. Deus está nesse momento, enquanto você ora e não ouve a resposta de Deus, Ele está fortalecendo você. Eu quero ir para outro texto agora, para o livro de Hebreus, Novo Testamento. O que ele diz sobre esse momento? O livro de Hebreus, capítulo 11, o verso 1, é o texto em excelência que nós encontramos na Bíblia sobre fé. Vou fazer uma pergunta, você sabe o que é fé? Olha o que a Bíblia diz sobre fé. Hebreus capítulo 11, verso 1, diz o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu não sei se você já entendeu esse texto, mas a Bíblia diz que fé é a certeza das coisas que você se espera e a convicção das coisas que você não vê. Vamos fazer um exemplo, meu e seu, ok? Imagine que você está orando na sua casa por um livramento, que alguém muito especial seu está internado, está entubado, está precisando da graça de Deus. E eu, aqui, também estou orando, clamando para que Deus abençoe um parente meu lá em São Paulo, que também está passando pela mesma situação. Acontece que na minha oração, Deus responde a minha oração. Alguns acreditam até que a oração do pastor é mais forte que a sua, né? Amigo, para com isso. O mesmo Deus que é teu pai é meu pai. O mesmo poder que a minha oração tem, a sua oração tem. Porque a oração é a forma de mover o braço invisível de Deus. Ellen White fala sobre isso. E aí Deus responde a minha oração, eu levanto e eu agradeço a Deus. Eu te faço uma pergunta, quem tem mais fé
Eu que orei e Deus respondeu, ou você que está orando e Deus não respondeu ainda a sua oração? Se você respondeu que eu tenho mais fé, porque Deus respondeu a minha oração, é que você não entendeu o texto bíblico. Sabe o que diz na Bíblia? A fé é a certeza das coisas que ainda se esperam. É a convicção dos fatos que você não vê. Fé é você clamar ao Senhor e buscar o Senhor e não ouvir a voz de Deus. Confiar em algo que vai acontecer, mas que você não vê acontecendo. Sabe o que eu entendo? Quando eu vejo isso, é que na espera, quando a gente espera no Senhor, Deus desenvolve a nossa fé com isso. Talvez você tenha orado, ou está orando a Deus, pedindo para aumentar a sua fé. Talvez você esteja passando por um momento em que está buscando a Deus de tal forma, falando, Senhor, parece que eu não tenho fé alguma, parece que eu não acredito. Amigo, é nesse momento que Deus está animando a sua vida, que Deus está fortalecendo o seu caminho, está desenvolvendo a sua fé. Creia nisso, porque não é um pastor que está dizendo, é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é eterna. Quando a gente experimenta o silêncio de Deus, coisas grandiosas acontecem. Você lembra o relato de quando Deus falou com o povo de Israel? Você lembra que a Bíblia diz que Deus falou de cima do monte, através de trovões e uma voz que o povo nem queria mais ouvir a voz dele? Você lembra o que aconteceu depois que o povo ouviu a voz de Deus? A Bíblia fala que uma das grandes apostasias aconteceu nesse período. Quando Moisés desceu trazendo a tábua dos 10 mandamentos, eles estavam adorando outros ídolos. É ou não é isso? Mas depois que eles foram cativos, em nenhum momento aparece na Bíblia que enquanto eles participavam e experimentavam o silêncio de Deus, enquanto Deus não respondia, eles estavam cativos em Babilônia, a Bíblia em nenhum momento fala que eles buscaram outros deuses. Sabe por quê? É porque é no silêncio que a gente desenvolve a nossa fé. Eles poderiam ser acusados de ter buscado muito o estar aos pés de Cristo. Isso eles buscaram. E até fizeram leis e mais leis, querendo ser perfeitos. Mas em nenhum momento você vê eles se prostrando em outros ídolos. Sabe por quê? Porque é pelo silêncio de Deus que nós somos animados. É pelo silêncio de Deus que nós somos fortalecidos. É no silêncio de Deus que a nossa fé é desenvolvida. E eu quero ler com você o último texto desta manhã, que está no livro de Salmos, que é o Salmo 40. Esse texto é muito especial. Na minha Bíblia eu tenho grifado. O Salmo 40, verso de 1 até o 3, diz uma experiência de Davi, o rei Davi, que diz o seguinte: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos virão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Aqui diz que Davi estava passando por uma experiência tão difícil, tão angustiante, que ele se via num tremendal de lama. Lama é algo que apenas suja, lambuza. E o que estava acontecendo é que quanto mais ele queria sair da lama, mais ele afundava. Você já se sentiu desse jeito? Você já se sentiu e se encontrou numa forma, numa realidade, em que o que parece é que quanto mais você se move, mais você tenta sair dessa situação, mais você afunda, mais você se envolve no problema, você não consegue sair dessa situação. Era assim que Davi se sentia. Lama, quando você quer limpar ela de um lado, ela suja do outro. Você só se lambuza cada vez mais. Às vezes parece que a nossa vida é assim. Só afunda. Só afunda. Davi agora começa a clamar por socorro e fala: Senhor, atenda a minha oração.
Senhor, me ajuda a passar por isso, que eu não estou conseguindo. Senhor, eu não consigo. E a Bíblia fala que Deus ouve a oração, estende a sua mão, pega sobre ele, pega a mão dele e coloca ele sobre a rocha. Você sabe o que significa rocha na Bíblia? Rocha é Cristo. Sabe quando que ele saiu da lama? Quando o sonho dele era estar aos pés de Cristo. Quando o sonho dele era estar firme em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que Deus tirou e colocou ele sobre a rocha e colocou um novo cântico no coração dele. Um novo cântico. Mas tudo isso aconteceu. Mas a gente não pode esquecer o versículo 1, o que está escrito. A Bíblia diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. O que eu entendo, lendo esse texto de Salmo 40, é que o propósito de Deus, quando pede para a gente esperar no Senhor, é nos salvar. Ele nos anima, Ele nos fortalece, Ele desenvolve a nossa fé, mas com o último propósito, que é nos salvar. Eu lembro, quando criança, eu morava na cidade de São Paulo, capital. Alguns aqui conhecem a cidade de São Paulo, capital. Eu morava num bairro de Vila Formosa, zona leste de São Paulo. E lá na Vila Formosa existe o maior cemitério da América Latina, e a gente meus pais moram do lado do cemitério da Vila Formosa até hoje. Mas nós estudávamos numa escola adventista, que é a Escola Adventista de Vila Matilde, São Paulo. Essa escola, hoje, é uma baita de uma escola, mas antigamente era uma escola que ficava atrás de uma igreja. E essa escola, a gente ia todos os dias. Eu lembro que minha mãe tinha um Fusca naquela época, e ela pegava a gente de casa e levava até a escola, e ela precisava ir 4 vezes todos os dias para essa escola. Ela pegava a gente, ia para a escola, levava de manhã, voltava, pegava de novo, almoçava e depois levava o outro irmão que estudava à tarde, voltava, ia buscar no final da tarde, voltava. Era muitas vezes que ia. Mas o cemitério da Vila Formosa, ele fica numa subida, num morro. E a escola da Vila Matilde fica no outro morro. Quem conhece a região sabe. No meio do caminho existe um rio, chamado Rio Aricanduva. Se você nunca ouviu falar do Rio Aricanduva, liga a sua televisão no Datena, num dia de chuva lá em São Paulo, que você provavelmente vai ouvir falar desse rio. Porque esse rio, ele enche, e ele inunda a região ali, a avenida que tem ali, a Avenida Aricanduva, também fica cheio d'água em alguns locais. E é tão normal ele encher que eles construíram algumas paredes em volta desse muro, para que a água não suba de forma muito rápida, que controle um pouco mais, mas não tem como. A água sobe mesmo. Eu lembro que eu era pequeno, devia ter uns 6 anos de idade. A minha mãe foi nos pegar na escola. E nós somos em 3 meninos. E eu sou do meio, o Jonas o mais velho, o Lucas o menor. E eu lembro que nesse dia minha mãe foi para nos buscar e a chuva começou. Ela coloca todo mundo no carro, sabendo do perigo que era, e o mais rápido possível embora. E passando por uma rua, chegando nessa avenida, ela passa por um alagamento com o Fusca, ele passou, e no meio ali do alagamento ela muda de marcha. E você sabe o que acontece quando você passa num alagamento e você desacelera o carro. A água entra onde? Exatamente no motor. E quando a água entra no motor, acaba. E o carro foi morrendo, até que parou em cima da ponte do Aricanduva, onde a chuva estava terrível. E eu lembro da cena até hoje, de forma muito clara na minha mente, porque a chuva era torrencial. A água batia nessas paredes, ficava em volta do rio protegendo e caía por cima do nosso carro. E minha mãe, sabendo o que ia acontecer, porque dentro em poucos minutos a água ia passar por cima do carro, não sabia o que fazer. A gente olhava para frente e já tinha um rio passando pela avenida.
Não dava nem para ela sair com o carro com as crianças e tentar atravessar a avenida, que não dava. Não tinha o que fazer. E eu lembro que naquele dia, a minha mãe começa a ficar desesperada. Eu lembro de um ato da minha mãe, que foi abraçar o volante e orar ao Senhor. Eu não lembro as palavras dela, né? Mas eu lembro da sua angústia. Ela chorava, gritava, clamava a Deus. Até que alguém chega do lado do carro e bate no vidro do carro, dizendo o seguinte: tenta mais uma vez, que vai funcionar. E ela falou: mas não tem como funcionar, nós acabamos de passar por uma enchente. Ele falou assim: tenta mais uma vez, que vai funcionar. E ele falou assim: eu sou mecânico, tenta mais uma vez. E minha mãe tentava e nada de funcionar. Nenhum indício que ia funcionar. Mas eu lembro das palavras dele: tenta mais uma vez que vai funcionar. Até que em uma das tentativas o carro funcionou. E naquele dia, naquela hora, nós todos, contando essa história, eu sempre me arrepio, nós todos olhamos para agradecer ao mecânico e não havia ninguém no meio daquele temporal. Ninguém. Eu sei quem estava lá. E você também sabe quem estava lá. É o mesmo que é capaz hoje de nos atender. E hoje a mensagem tem muito a ver com a mensagem que eu ouvi naquele dia. Tenta mais uma vez. Não desista. Talvez alguém está passando por um momento de muita crise, talvez uma crise que nunca passou antes, como nós estamos passando. Não desista. Tenta mais uma vez. É nesse momento em que Deus está animando o seu coração, que está fortalecendo a sua vida. É nesse momento que Deus está desenvolvendo a sua fé, mas principalmente é nesse momento que Ele está nos salvando. Sabe o que é isso? Está chegando no fim. Agora não é hora de desistir. Agora é hora de continuar. Agora é hora de avançar. Agora é hora de sentir o poder de Deus sobre nós. Agora não é hora de desistir. Agora é hora de clamar ao Senhor, porque aqueles que dormem no Senhor são bem-aventurados. E nós estamos na briga, nós estamos lutando, porque sabemos que o nosso Redentor se aproxima. Amigo, eu não sei o que você tem passado, mas eu sei quem pode bater no seu ouvido e falar: continua, porque Deus vai te cuidar. Continua, que eu estou contigo. Esse é Deus. É para Ele que eu quero orar hoje. Eu quero entregar você nas tuas mãos, nas mãos dEle. Você pode orar comigo? Aí onde você está, feche os seus olhos. Se você tiver condições, quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. Não tem problema. Mas nós temos que buscar o Senhor hoje. Querido e bom Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença. O Senhor sabe o que nós estamos passando. Estamos passando por uma mais terrível doença que tem dizimado a gente. Nós estamos passando por um momento de muita dor, de muita aflição. O Senhor sabe, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Apesar do Senhor não aparecer, apesar do Senhor, porque que parece que o Senhor não está agindo, parece que o Senhor não está ouvindo a nossa oração, o Senhor está ouvindo, o Senhor está presente, o Senhor está atuando já na nossa vida. Mas Pai, nós levantamos a nossa voz, clamando para que a Tua mão esteja sobre nós, Pai, para que o Senhor nos dê a cura, Pai, para que o Senhor nos dê o alívio. Pai, é nesse momento em que nós clamamos e parece que a nossa oração não passa do teto, que a gente ouve pela Tua palavra, que o Senhor está animando a gente, animando talvez um coração que estava desanimado, sem Deus, buscando outras coisas e enxergando outras prioridades na sua vida. Mas é nesse momento que o Senhor nos anima. É nesse momento, Pai, que o Senhor fortalece a nossa vida. É nesse momento que o Senhor desenvolve a nossa fé. Porque parece que a gente nunca teve um tempo em que tanto buscamos o Senhor, acordamos de madrugada angustiados. Vamos dormir tarde angustiados, acordamos cedo angustiados. Pai, é nesse momento
que o Senhor está agindo com o único propósito de nos salvar. Pai, é isso que nós queremos. Essa é a maior bênção que eu clamo sobre cada família dessa igreja, que o Senhor nos salve, para que dentro em breve a gente abra os olhos, encontre um céu aberto, encontre o Senhor nos altos dos céus. É nesse momento, Pai, que os túmulos serão abertos e que os teus anjos virão para nos resgatar desse mundo em trevas. Até esse dia, segura na nossa mão, Pai. Não permita que a gente desista dessa jornada, mas continue com o teu plano, o plano perfeito, o plano da salvação, com o propósito de nos salvar. Essa é a bênção que eu clamo sobre cada um. Clamo em nome de Jesus. Amém.